A popularidade dos políticos não se mede mais só pelas tradicionais pesquisas de intenção de voto, via telefonemas ou entrevistas na rua. Já faz algum tempo que as redes sociais também se tornaram um importante termômetro do eleitorado. Um termômetro dentro de uma arena que os políticos usam para se comunicar. Uma arena na qual o presidente Jair Bolsonaro sempre nadou de braçada, mas que começa a enfrentar resistência à medida que sua impopularidade aumenta fora das telas. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 22 de novembro de 2021, dia em que os jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo publicaram rankings de popularidade digital dos pré-candidatos à presidência em 2022. O balanço divulgado pela Folha foi feito pela consultoria Quest e o do Estadão pela consultoria Bytes. Os dois relatórios usaram métricas diferentes para chegar em resultados parecidos. Jair Bolsonaro ainda é o político com mais alcance digital no Brasil, o que consegue mobilizar mais as conversas nas redes sociais. Mas seu principal concorrente na disputa eleitoral, ex-presidente Lula, entrou no páreo numa arena na qual o presidente reina soberano desde 2018. O ranking da Quest, divulgado pela Folha, se chama Índice de Popularidade Digital e é publicado periodicamente desde 2019. A métrica usada leva em consideração o desempenho de políticos no Facebook, no Instagram, no YouTube, na Wikipédia e no Google, levando em consideração 6 critérios: fama, que é o número de seguidores, engajamento, que é o número de comentários e curtidas por postagem, mobilização, que é o compartilhamento de postagens, valência, que é a quantidade de reações positivas e negativas às postagens, presença, que mede a atividade do político em diferentes redes sociais, e interesse, que é o volume de buscas por essa pessoa. Então a Quest desenvolveu uma metodologia a partir desses números para calcular um valor de 0 a 100 para medir a popularidade digital do político. Esse ranking divulgado hoje cobre a última semana de outubro e a primeira quinzena de novembro, dia a dia. O Bolsonaro começou esse período com 58 pontos, enquanto o Lula tinha 51. Ao longo dessas 3 semanas quase completas, o Bolsonaro manteve a liderança, ora com uma distância maior, ora com uma distância menor. Então, nos últimos 2 dias do levantamento, o Lula passou na frente e fechou o período com cerca de 64 pontos, e o Bolsonaro com 58. O mundo precisa de amor e não de ódio, e esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado. O Lula passou na frente do Bolsonaro no dia 15 de novembro, quando ele fez esse discurso no Parlamento Europeu e foi aplaudido de pé. Ao longo de uma viagem pela Europa, o petista foi bem recebido por algumas das principais lideranças do continente e protagonizou imagens virais, como as desse vídeo. Já o Bolsonaro enfrentou um cenário de crise social e econômica, com uma gestão que está patinando para resolver esses problemas. Também não conseguiu mobilizar as redes com notícias sobre a sua provável filiação ao PL, nem com sua viagem ao Oriente Médio. E nas pesquisas eleitorais, nas projeções de voto, que é o que conta, ele aparece bem atrás do Lula, em média 20 pontos percentuais atrás. Os presidenciáveis da chamada terceira via, esses que dizem que estão no jogo para combater uma suposta polarização entre o Lula e o Bolsonaro, aparecem bem atrás. O Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça desse governo, se filiou ao Podemos e consolidou sua posição como pré-candidato. Ele fechou o ranking na casa dos 30 pontos, cabeça a cabeça com Ciro Gomes do PDT. Já os tucanos João Dória e Eduardo Leite e o presidente do Senado Rodrigo Pacheco do PSD não registram nem 20 pontos. O levantamento da consultoria Bytes, encomendado pelo Estadão, fez um compilado histórico da popularidade digital do Bolsonaro e do Lula desde 2019. Nesse ano, o primeiro do mandato do presidente, ele teve 13 vezes mais interações nas redes sociais do que o petista. Mas essa diferença caiu significativamente em 2021. Hoje, o Bolsonaro tem 3,7 vezes mais interações do que o Lula. Os especialistas ouvidos pelos dois jornais disseram que, com a proximidade das eleições, a tendência é que o Lula se mantenha lá em cima na arena digital e seja cada vez mais testado nesse ambiente.
Segundo Manuel Fernandes, da Bytes, a militância do PT está se digitalizando. E o Felipe Nunes, da Quest, diz que o momento agora é de observar como o petista vai se manter relevante nas redes e reagir ao crescimento de ataques. Na eleição de 2018, o tucano Geraldo Alckmin formou uma grande coligação que garantiu a ele o maior tempo de rádio e TV entre os candidatos daquele ano, mais de 5 minutos no horário eleitoral gratuito. Já o vencedor do pleito, Bolsonaro, teve apenas 8 segundos diários. Alckmin somou 4,7% dos votos no primeiro turno e Bolsonaro somou 46%, confirmando a vitória depois no segundo turno. A vitória do Bolsonaro foi uma mudança de paradigma sobre as campanhas eleitorais, porque até então a estratégia dos candidatos se assentava quase toda em construir grandes alianças para aumentar o tempo de rádio e TV e em garantir apoios para ter palanques estaduais. E o sucesso do atual presidente se deveu, sobretudo, à sua grande penetração nas redes sociais, onde ele reinava praticamente sozinho. E assim, a arena digital passou a estar no centro das atenções de qualquer candidato que queira ser competitivo. Em outros lugares do mundo, isso não era uma novidade. Em 2016, o Facebook foi um importante meio usado por Donald Trump para vencer as eleições americanas e pelos partidários do Brexit para ganhar no plebiscito que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia. Era um ambiente muito novo eleitoralmente e que, depois se descobriu, manipulável. Em 2018, reportagens dos jornais The New York Times e The Guardian revelaram que a empresa britânica Cambridge Analytica, que trabalhava para as campanhas do Trump e do Brexit, coletou dados de 50 milhões de perfis do Facebook, sem a permissão deles, para fazer propaganda política direcionada, incluindo muitas vezes rumores, desinformação e notícias falsas. Na eleição brasileira de 2018, também houve denúncia de manipulação de eleitores via redes sociais, principalmente via WhatsApp. Naquele ano, o jornal Folha de São Paulo publicou reportagens revelando que empresários compraram pacotes de disparos de mensagens em massa via WhatsApp, a favor do Bolsonaro e contra o PT, partido do seu rival no segundo turno, Fernando Haddad. Agências de marketing operacionalizavam os pedidos. O envio massivo, segundo o jornal, teria sido feito com o uso fraudulento de CPFs para o registro de chips, e a contratação de empresas que enviaram conteúdo de ataques e notícias falsas contra Haddad. O chefe da divisão de eleições do WhatsApp reconheceu que houve esquemas ilícitos nessa eleição, isso numa palestra que ele deu em 2019. A lei permite impulsionar conteúdo nas redes sociais para atingir um grande número de pessoas em eleições, contanto que esse gasto seja devidamente declarado à Justiça Eleitoral e o serviço seja contratado pela campanha diretamente com as plataformas, sem burlar os termos de uso das redes. O impulsionamento deve ser feito apenas para conteúdos que promovam os candidatos, não pode ser feito para atacar adversários, sejam eles candidatos, partidos ou coligações. Também é proibido contratar serviços de terceiros para automatizar o impulsionamento. Essa modalidade só é permitida se for uma automação oferecida pela própria plataforma. A lei também impede candidatos de comprar listas de telefones de terceiros com o objetivo de fazer disparos em massa. O contato só é permitido quando os números forem fornecidos pelos donos dos telefones e fizerem parte de uma base de dados própria do partido ou do candidato. Com base nessas previsões da legislação eleitoral, o PT pediu a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão para o Tribunal Superior Eleitoral, pedido que foi negado em outubro sob o argumento de que não era possível relacionar a vitória de Bolsonaro ao esquema, que foi reconhecido como ilícito pelos ministros da Corte. Os ministros, aliás, aprovaram uma orientação estabelecendo que esse tipo de esquema vai poder levar à cassação de mandato em 2022. De qualquer modo, mesmo com a força da arena digital, o resultado das eleições municipais de 2020 mostrou uma tendência diferente do que ocorreu em 2018. Partidos tradicionais foram os maiores vencedores nas prefeituras país afora. O Bruno Caraza, professor do IBMEC e da Fundação Dom Cabral, falou ao Estadão que isso deve se repetir no próximo pleito. Abre aspas. Os partidos que se deram bem foram justamente os partidos bem estruturados, com diretórios organizados, que tinham candidaturas competitivas. E, sobretudo, dinheiro. Com o aumento dos fundos partidário e eleitoral, você tem muito mais condições de fazer campanha, inclusive nas redes. Campanha nas redes não é de graça. Impulsionar conteúdo é caro.
As redes se tornaram um palco muito importante, mas são apenas um dos componentes, fecha aspas. Numa entrevista para o Nexo em 2020, o Jairo Pimentel Júnior, professor da Fundação Getúlio Vargas, disse que as redes sociais não tomaram o monopólio da comunicação política por causa das vitórias como a do Bolsonaro. Segundo ele, elas se complementam com o rádio e a TV, e o peso das redes sociais já não é uma surpresa como foi naquele ano. Mesmo assim, a disputa em 2022 pode ter protagonismo de plataformas que não tiveram proeminência antes. Na eleição americana de 2020, por exemplo, o TikTok teve um papel importante de comunicação política entre o eleitorado jovem, e essa rede está cada vez mais popular no Brasil. Já os canais do Telegram estão sendo explorados por políticos como o próprio Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral já fez um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais para monitorar a circulação de desinformação nesse ambiente, que é controlado por uma empresa que nem filial no Brasil tem. Muitos pontos a serem observados, principalmente ao longo de 2022, ano de campanha eleitoral. Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, recolheram corpos de uma área de mangue hoje, depois de uma operação da Polícia Militar. Quem vai explicar essa história pra gente é o Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo. Estevão, o que se sabe dessas mortes? As mortes ocorreram no sábado durante uma operação do BOPE, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os policiais entraram na comunidade das Palmeiras, bairro pobre de São Gonçalo, um dia depois que um sargento da PM foi morto na vizinhança ao chegar ao trabalho. A polícia diz que um batalhão na região também foi atacado e que criminosos usavam escolas como ponto de tráfico de drogas, o que justificaria a operação. A PM chegou a classificar a ação, apesar das mortes, como bem-sucedida por ter supostamente estabilizado a região. Os moradores decidiram retirar os corpos do mangue porque a Polícia Civil demorou mais de 15 horas para chegar ao local. A atitude não é adequada por modificar a cena dos crimes, o que atrapalha as investigações. Segundo os moradores, a chacina foi fruto de vingança, justamente por causa da morte do sargento da PM um dia antes. Dá para chamar o caso de chacina? Que outras violações policiais estão envolvidas aí? O termo chacina significa, na verdade, matança de gado ou de porcos, mas é popularmente usado, inclusive pela imprensa, para descrever assassinatos em grandes proporções, com crueldade e violência. Os moradores acusam a polícia de cometer chacina nesse caso. Em entrevista ao Nexo, a pesquisadora Camila Vedovelo, que estuda chacinas, lembra que quando as mortes do tipo acontecem durante as operações policiais, os agentes de segurança costumam alegar que são apenas baixas das intervenções policiais, na tentativa de revestir os assassinatos de uma certa legalidade. Isso acaba dificultando também as punições aos responsáveis. É importante lembrar que as operações policiais em comunidades no Rio, durante a pandemia, estão proibidas por decisão do STF. A OAB do Rio também alega que a polícia descumpriu decisão judicial ao não avisar o Ministério Público que a ação iria acontecer. Valeu, Estevão. O texto dele você lê amanhã em nexojornal.com.br. Os chilenos foram às urnas ontem para votar para presidente, e o pleito vai para um segundo turno. Quem vai traçar para a gente o perfil dos dois candidatos na disputa é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O candidato de extrema-direita, José Antônio Cast, foi o vencedor do primeiro turno das eleições presidenciais realizadas ontem no Chile. Ele vai disputar o segundo turno contra Gabriel Boric, candidato de esquerda, que terminou em segundo lugar. O Cast, que é o líder da disputa até aqui, está sendo chamado de Bolsonaro chileno. Ele é um advogado de 55 anos que fez campanha enaltecendo a ditadura Pinochet e pregando contra o comunismo, bem ao estilo dos novos populistas de extrema-direita. Já o Boric é um deputado de 35 anos que se tornou famoso como um dos líderes dos protestos estudantis que aconteceram no Chile em 2011. Tem uma coisa interessante nessa disputa, que é o seguinte: depois do fim da ditadura, em 1990, o Chile viveu 31 anos de alternância entre presidentes de esquerda e de direita que pertenciam ao mainstream da política local. Agora o Cast aparece como alguém que está à direita da direita tradicional, da direita que governou com Sebastião Pinheira, por exemplo, que é o atual presidente.
e o Boric aparece como alguém que está à esquerda da esquerda tradicional, que governou, por exemplo, com a socialista Michelle Bachelet. Mas tem diferenças. O Cast é um típico representante da extrema-direita, mas não dá para dizer que o Boric, mesmo com o apoio do Partido Comunista, seja alguém de extrema esquerda. Ele não é. Eu conversei hoje cedo com o cientista político chileno Cristóbal Ravira Kaltwasser, que é um dos grandes pesquisadores da extrema-direita no mundo. Ele me disse que esse setor da extrema-direita tem 3 características fundamentais. O nativismo, que é a ideia de que o país se destina aos que nele nasceram, o autoritarismo, que é o discurso de mão dura, e o populismo, que é o discurso de que a salvação do país depende de um líder carismático que enfrente a elite perversa. O Cast claramente se encaixa no figurino extremista, o Boric não. Ele não é um nativista, não presta tributo a um momento histórico de ruptura institucional, que teve repressão e mortes no país dele, embora tenha uma retórica forte contra as elites, que é algo que não é novo na esquerda latino-americana. O segundo turno entre eles vai acontecer daqui a 27 dias, em 19 de dezembro. Quem vencer assume a presidência do Chile em março do ano que vem e governa por 4 anos. No Chile não há direito à reeleição. O presidente até pode desempenhar 2 mandatos, mas eles não podem ser consecutivos. Da popularidade digital dos pré-candidatos à presidência em 2022, passando pelo massacre do Complexo do Salgueiro e chegando na eleição no Chile, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.